Antes de orarmos, quero te convidar a refletir por alguns instantes sobre a realidade em que vivemos. Quando olhamos ao nosso redor, parece que estamos no meio de uma tempestade sem fim. O barulho do ódio é ensurdecedor. O orgulho se espalha como uma sombra, e o pecado tenta arrastar corações dia após dia. O que antes era chamado de bom, hoje é ridicularizado, e o que antes era visto como mal, agora é aplaudido. Basta ligar a televisão, rolar as notícias no celular ou olhar para a indústria do entretenimento. A escuridão parece ter se infiltrado em todos os cantos da cultura. Mas não é novidade. A palavra de Deus já nos alertava sobre os últimos dias. Em 2 Timóteo 3:1-2, Paulo escreveu: Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Não é exatamente isso que vemos hoje? Corações frios, valores de Deus sendo deixados de lado, e uma geração sendo arrastada pelas correntes do engano. Se não estivermos firmados em Cristo, é fácil sermos levados por essas ondas de ilusão. Mas quero te lembrar de uma verdade poderosa. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Se você crê que Jesus é maior do que o mundo, escreva Amém nos comentários. Jesus Cristo é a luz do mundo. Ele não é apenas uma luz entre muitas, mas a única luz verdadeira que nenhum tipo de trevas pode apagar. Quando a presença dele enche a nossa vida, sua luz começa a brilhar através de nós também. E onde a luz de Cristo brilha, as sombras não resistem. Elas precisam fugir. A Bíblia nos lembra em Efésios 5:8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Veja bem, antes de Cristo, não estávamos apenas na escuridão, nós éramos a própria escuridão. Mas o Senhor, em sua misericórdia, nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Hoje, você não é mais quem era no passado. Você é portador da luz, chamado para refletir a glória de Cristo neste mundo. Jesus mesmo confirmou essa identidade em Mateus 5:14-16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Se você deseja ser um reflexo da luz de Cristo, declare nos comentários: Eu sou luz no Senhor. Pense nessa cena. Um quarto totalmente escuro onde nada pode ser visto. De repente alguém acende uma vela. Aquela pequena chama, sozinha, muda toda a atmosfera. A escuridão já não parece tão assustadora, e os olhos conseguem enxergar o que antes era impossível. Assim é a vida de um filho de Deus. Uma única luz pode transformar um ambiente inteiro. Agora imagine não apenas uma vela, mas centenas e milhares de luzes acesas juntas. Esse é o poder do corpo de Cristo. Quando os crentes se unem em oração, em adoração e em obediência, a luz de Deus resplandece de forma tão intensa que nenhuma treva consegue prevalecer. É por isso que jamais devemos esconder a luz que Deus colocou dentro de nós. Não podemos recuar. Não podemos negociar a verdade do Evangelho. O apóstolo João declara em João 1:5: A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Ainda que o mal se levante com força, ele jamais poderá vencer a autoridade de Jesus Cristo. O mundo pode tentar abafar a chama, mas a luz de Cristo é inapagável. Se você acredita que a luz de Jesus nunca será vencida, escreva nos comentários: A luz vence. Mas como na prática podemos deixar a luz de Deus brilhar em nossas vidas diariamente? A resposta está na própria palavra. Em 1 Pedro 4:10 está escrito: Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas.
Isso significa que todo cristão recebeu de Deus dons únicos. Alguns têm o dom de encorajar e levantar os abatidos. Outros ensinam, fundamentando corações na verdade. Há aqueles que intercedem em oração, guerreiros silenciosos que movem céus e terra com sua fé. Uns louvam, carregando em suas vozes o som do céu. Outros demonstram misericórdia, lideram com sabedoria, ou são generosos em compartilhar o que têm. O corpo de Cristo é diverso, mas cada parte é essencial. E quando cada filho de Deus decide usar seu dom, a luz de Cristo se manifesta de forma poderosa e glorifica ao Pai. Paulo reforça essa verdade em Romanos 12, 4, 6. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se você deseja usar seus dons para a glória de Deus, escreva nos comentários: quero brilhar com meus dons. Refletir a luz de Cristo não é apenas evitar o pecado, mas viver ativamente em amor, serviço e obediência. Cada gesto de bondade, cada palavra de encorajamento, cada oração feita com fé, tudo isso se torna como pequenas chamas que afastam as trevas. Mas também precisamos estar conscientes. O inimigo vai tentar apagar essa chama. Ele nos tentará a comprometer nossa fé, a esconder quem somos em Cristo, ou simplesmente a nos conformar com este mundo. É por isso que a Bíblia nos alerta em Efésios 6:11. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A batalha espiritual é real. O inimigo não descansa e fará de tudo para tentar apagar a luz que Deus colocou em você. Mas quando estamos revestidos da verdade, cobertos pela justiça de Cristo e armados com a palavra, somos capazes de permanecer firmes. E Paulo ainda nos lembra em Filipenses 2:14 e 15. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Se você escolhe permanecer firme contra as ciladas do inimigo, escreva nos comentários: sou luz e vencerei em Cristo. Que palavra poderosa! As estrelas não precisam pedir permissão à escuridão para brilhar. Elas simplesmente brilham porque foram criadas para isso. Da mesma forma, você foi chamado por Deus para ser luz, independentemente de quão densa esteja a escuridão ao redor. Não permita que o mal que você vê no mundo roube a sua esperança. Não se deixe paralisar pelo peso das trevas ou pela sensação de impotência. Você não é alguém sem valor, nem uma chama fraca prestes a se apagar. Você é luz no Senhor, uma cidade edificada sobre o monte, uma vela que ilumina o ambiente. E quando vivemos totalmente rendidos a Cristo, o mundo nota a diferença. Pessoas ao nosso redor percebem que há algo especial, não em nós, mas na presença de Jesus que brilha através de nós. Nosso testemunho fala alto, mesmo quando nossas palavras são poucas. Por isso não esconda sua fé. Não apague o brilho que Deus colocou em você. Lembre-se, a escuridão nunca terá poder sobre a luz. Se você decide brilhar para Cristo, declare nos comentários: eu sou luz de Jesus neste mundo. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 6 que não lutamos contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades espirituais. Isso significa que a escuridão que enfrentamos muitas vezes não é visível aos olhos humanos, mas sentimos seu peso em nossas emoções, em nossas batalhas diárias e nas tentações que nos cercam. Nunca subestime o poder da oração e da palavra de Deus. Quando você ora, céus se movem, correntes se quebram e muros caem. Quando você declara as Escrituras, é como uma espada afiada que corta qualquer mentira do inimigo. Se você crê no poder da armadura de Deus, escreva nos comentários: eu estou armado com a fé em Cristo. A luz de Cristo em você não é apenas para iluminar o seu caminho, mas também para guiar outras pessoas que ainda caminham na escuridão. Muitas vezes, alguém ao seu redor está esperando apenas um gesto de fé, uma palavra de esperança
ou um ato de amor para enxergar que existe saída. Jesus disse em Mateus 5,16: Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Isso significa que cada atitude de bondade, cada perdão oferecido, cada palavra de encorajamento é uma fagulha que aponta para a grande luz que é o Senhor. Você não precisa ter todas as respostas nem ser perfeito. O que importa é deixar Cristo transparecer em suas ações diárias. Às vezes, o simples fato de você permanecer firme na fé em meio às dificuldades já é um testemunho poderoso. Se você deseja ser usado por Deus para iluminar vidas, comente: Senhor, usa-me como luz neste mundo. Nunca se esqueça. A luz brilha mais forte nos momentos de maior escuridão. Talvez você esteja passando por lutas, dores ou situações em que parece impossível permanecer firme. Mas é justamente nesses instantes que o poder de Deus se revela de forma grandiosa. A Bíblia nos garante em João 1,5: A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Isso significa que não importa a intensidade da escuridão que tenta te cercar. A vitória já está assegurada, porque Cristo é a luz invencível que habita em você. Muitos podem tentar apagar a sua fé, zombar das suas orações ou desacreditar das promessas que você carrega. Mas lembre-se, o mundo não pode apagar aquilo que o céu acendeu. A sua chama vem de Deus, e Ele é quem garante que ela nunca se apagará. Se você crê que nada pode apagar a luz de Deus em sua vida, declare com fé nos comentários: A luz de Cristo é minha vitória. Senhor Jesus, agradeço porque Tu és a luz do mundo, aquele que entrou na minha escuridão e me trouxe para a maravilhosa luz da Tua verdade. Obrigado por abrir meus olhos, amolecer meu coração e transformar minha mente com Tua graça, misericórdia e amor. Eu estava perdido, mas Tu me encontraste. Caminhava sem direção, mas agora sou Teu. Antes vivia segundo os desejos da carne, mas colocaste em mim o desejo de Te amar, servir e obedecer. Como diz Colossenses 1,13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de Seu Filho amado. Hoje sou luz no Senhor. Sou chamado para refletir Cristo em minhas palavras, ações e decisões, mesmo nos lugares escondidos do meu coração. Ajuda-me, Espírito Santo, a usar meus dons para servir aos outros, a resistir às mentiras do inimigo, a viver em obediência e a testemunhar Tua bondade em tudo. Que minha vida, meus passos e cada conversa apontem para Ti, e que outros possam ser atraídos pela Tua luz. Se você se compromete a viver como luz de Cristo, escreva nos comentários: Senhor, que minha vida brilhe para Ti.